Salve Santista! Agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan. Esse vídeo é para comentar uma notícia que saiu essa semana aí, saiu recentemente, mas que ela não era tão urgente assim para gravar um vídeo, né? Não ia mudar o preço do dólar, mas eu vou gravar agora e comentar um pouquinho com vocês. Mas o que pode mudar o número de inscrições do canal é a sua inscrição, que é muito importante para a gente chegar à nossa primeira e humilde marca de 100 inscritos. Então se inscreve aí, deixa o like para chegar em outros Santistas e outros Santistas possam fazer o mesmo processo, né? Se inscrever e curtir e aí espalhar para vários Santistas deste mundo do YouTube. Bom, a notícia é essa que está no título, né? Sobre o Caio Nascimento, né, analista de mercado do Santos, scout, enfim, não sei exatamente a diferença dessas funções no Santos, né? Viajou para assistir o Mundial Sub-20, né? Mundial Sub-20 esse que o Marcos Leonardo está participando. Bom, não tem como começar o vídeo de outra forma, não ser dizendo que é um ponto extremamente positivo, né? Para quem meses atrás aí, acho que é um mês, né? Ou 2 meses, enfim, estava contratando jogadores por uma final de Campeonato Paulista, né? Por quase uma indicação do presidente do próprio clube que o jogador participava, né? Que a gente está falando do trio do Água Santa. Bom, a gente está agora num aspecto bem mais profissional da coisa, né? A gente não só analisa dentro da salinha do Santos, que lógico é muito importante, mas a gente manda, né, um colaborador do Santos para assistir os jogos, né? Isso é extremamente importante, isso dá um caráter muito mais profissional, né? Dá uma assinatura a mais, né, na hora de trazer o reforço, porque também não adianta, claro, a gente tem a premissa de que foram destaques do Campeonato Paulista, porém se você tem uma avaliação mais criteriosa sobre o jogador, é melhor, né? A chance de acertar é maior e tem um aspecto mais profissional, né? De como fazer todo esse processo para chegar no jogador. Claro, jogadores de fora não jogam no Campeonato Paulista, não jogam no Campeonato Estadual, mas se você manda um colaborador seu para lá, né, para assistir o jogador, além do que ele já faz na salinha, né, que pelo menos deve ser monitorar esse tipo de jogador, claro que é uma avaliação super positiva. Além do que você começa a explorar, e a gente espera que essa seja a meta, né? Explorar outros mercados, né? De repente, jogadores de países sul-americanos que não sejam tão visados, assim como o próprio Miguelito, né? E o trio boliviano ali, o Enzo e o Zabala, como o Soteldo, por exemplo. O Soteldo é da Venezuela, né? Não é um país tão visado assim no futebol, né? Nos meios do futebol. E ele também se destacou num torneio de base de seleção, né? Eu não lembro agora se era sub-20, mas antes de chegar ao Santos ele já tinha se destacado, né? E aí ele pertencente ao Huachipato, ligado também à Universidade de Chile, né, onde ele atuou. Aí fez ele ter mais projeção ainda e vir para o Santos, né? No ano de 2019, que ele chegou no Santos, né? E a gente comemora que esse processo, enfim, esteja sendo feito de uma forma coerente ali, né? De uma forma profissional, de fato. E aí a gente espera que o Santos também esteja olhando jogadores de outros mercados, né? Como o mercado africano, o mercado asiático, por exemplo, né? São 2 mercados aí que o Santos, não só o Santos, né? Os clubes de uma maneira geral, não exploram, né? O que eu acho um erro bizarro, porque não é possível que... Olha o tamanho da Ásia e da África, né? São 2 continentes gigantescos. Não é possível que eles não tenham jogadores de qualidade, né? Vale lembrar aí que o Al-Ahly foi o vice-campeão do Mundial, né? Tem jogador, não é só composto por jogadores estrangeiros, né? Com certeza a gente pode lembrar também do Mazembe, do Raja Casablanca. Não são só jogadores estrangeiros que compõem aquele elenco. E mesmo assim, eles tiveram bom desempenho, conseguiram eliminar times brasileiros, né? E chegar na decisão. Claro, talvez a gente, de forma até preconceituosa, né, pensa que o futebol, né, o mais importante é na América do Sul e na Europa, e a gente tem motivos para isso. Pense isso, mas a gente não pode deixar de pensar, né, de analisar que tem bons jogadores, né, nos outros cenários do mundo, né. A gente pode falar de clubes mais tradicionais nesses 2 continentes, né, América do Sul e Europa, mas jogadores bons a gente tem em todas as nacionalidades, né? O Salah, por exemplo, é egípcio, né? É uma nacionalidade que não tem tanta força assim. O Bale era galês, por exemplo. A gente tem vários, o Son é sul-coreano, né? Então a gente tem vários aí exemplos de jogadores que são bons
e que não são de nacionalidades tradicionais no futebol. A gente, claro, não vai conseguir trazer jogadores esses de primeira linha que eu citei, né? Mas não tem só eles, né, no futebol desses países, né? Com certeza deve ter outros jogadores perdidos, né? O Santos que tem muita força na Ásia, no Japão, né? Na Coreia, enfim, nesses países o Santos ainda tem uma marca muito forte. Não é possível que não tenha algum jogador, né, interessante nesses países desse continente. E aí eu já até trago uma lembrança de uma notícia que saiu no começo ainda do canal, é um vídeo que nem tem tanta view assim, que é sobre o intercâmbio com o Oita Trinita, né, que o Santos fez. Oita Trinita é um time do Japão, o Santos fez um intercâmbio com eles, e aí é uma coisa que você pode, né, utilizar para qualificar seu elenco, talvez gastando menos, que é trazendo um jogador japonês de qualidade, né, se houver, né, e aí é para esse tipo de assunto que o Caio Nascimento viajou para o Mundial Sub-20, né? Eu confesso que eu estou muito por fora do Mundial Sub-20, eu não sei quais as seleções que estão, mas assim, é o fato da gente começar, a profissionalizar isso, né? Parar de ser de indicação de empresário e de indicação de presidente do próprio clube, né? Ou de assistir um jogo pela TV e achar que é o suficiente, e profissionalizar esse processo. E dois, começar a explorar, né, outros mercados. Eu acho que esse é o grande ponto positivo dessa notícia, né? E aí a gente vai para uma fala ali que o Caio Nascimento deu ao GE, né? Que ele fala que não é só para observar os que eram alvos de contratação do Santos, mas também os que viraram, né, alvo do Santos a partir do momento que você analisa o jogador em campo, né? Então isso é muito legal, né? A gente vê que eles tinham uma pré-lista ali, né? Uma lista de quem foram observar. Alguns saíram, outros entraram nessa lista, né? Isso é muito legal de ver. É um processo que a gente pedia muito, né? Desde sempre. Desde que, principalmente quando os clubes europeus começaram a levar os jogadores mais cedo daqui do Brasil, né? É um processo que a gente pede para que, no caso o Santos, né? Que é o nosso clube, faça, né? Mais vezes e conseguir trazer esses jogadores antes deles explodirem para a Europa. Outra coisa que o Caio Nascimento cita também é a questão de estrutura, né? Ele vai avaliar lá os CTs, né, dos clubes argentinos. Isso é outra coisa muito legal, né? A gente sabe que o Santos tem um CT extremamente deficitário para a base, um profissional que não é ruim, mas poderia ser muito melhor, né? Deveria ser muito melhor. A gente sabe que hoje um CT profissional aí tem que ter mais campos, enfim, tem que ter uma estrutura maior mesmo, geograficamente falando. Mas também não é ruim, né? O CT profissional do Santos não é ruim, já estive lá dentro. Posso afirmar que não é ruim, não é nada que impeça o jogador de fazer o seu trabalho de forma exemplar. Porém, a gente torce sempre por uma melhora de estrutura do Santos, né? A gente vê aqueles CTs europeus lá, são magníficos, né? O próprio CTs do Atlético Mineiro, por exemplo, do Atlético Paranaense, viraram referência aí de modernidade, de grandeza. A gente quer que o Santos acompanhe esse ritmo, né? E o CT da base, não precisa nem falar, né? Que a gente tem só 2 campos, enfim, é um CT pequeno, que já demorou para o Santos dar uma solução a isso, né? Demorou para o Santos dar uma repaginada no CT, um novo CT, enfim, alguma solução tem que ter pro CT da base. E por último, ainda fala, o Caio, né, fala de analisar o processo de formação dos clubes de fora. Isso é muito legal também. A gente sabe que o Santos talvez seja o melhor clube formador aí do Brasil, junto com o Fluminense, né? Talvez sejam os 2 melhores formadores aí do Brasil hoje. Mas é legal que você, mesmo sendo o melhor, você vá em outros países analisar o que eles fazem de diferente lá, né? E aí eu vou falar de uma forma geral do futebol brasileiro, né? Porque os clubes brasileiros pararam de formar meias, né? E laterais. O lateral ainda tem uma opinião mais específica, que eu acho que é uma posição que tende a acabar no futebol, mas isso é uma outra discussão. Os clubes estão com dificuldade, né, de formar lateral, de formar meio campo. Então, assim, é muito interessante que o Caio, nem sei se é essas as posições que ele foi, né, observar o processo de formação, acredito que como um todo. Mas seria interessante, né, ver o processo de formação, principalmente nessas posições que é onde o futebol brasileiro parou de formar o Santos consequentemente, né. É muito legal que o Caio Nascimento tenha essa observação, né, faça todo esse processo. Eu gostei muito quando eu li essa notícia, eu fiquei muito feliz, mas tinha outras coisas acontecendo mais importantes aí nesse caminho, mas não podia deixar de gravar e salientar, né, como é importante que seja feito de forma profissional
Parabéns ao Caio, parabéns ao Santos, né? Ao Rueda, que entre muitas e merecidas críticas, né? Em alguma coisa ele acertou, porque eu não me lembro de outra gestão fazendo algo semelhante, né? Claro, talvez analisassem dentro da salinha do CT, enfim, mas mandar alguém para o Mundial Sub-20 assim não é uma coisa que eu lembro de outras gestões fazendo, então fica esse parabéns ao Rueda, que quando merece elogio a gente elogia, e quando merece crítica e vem merecendo muito, a gente critica também. E é isso, Santista. Deixa essa notícia aí pra vocês. Se inscreve, deixa o like. Tamo junto. Ajuda a chegar no 100, hein? É nóis.